E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar aí nosso curso completaço de legislação de tributos estaduais, a legislação geral aí aplicável a todos os estados, com ênfase na ideia do ICMS, mas também nós vamos ver aí TCD e PVA, um curso completaço aí para vocês que estão se preparando aí para os certames estaduais, legislação aplicável a todos os estados. Vamos lá na tela aí, eu quero explicar para vocês nesse nosso primeiro vídeo como é que vai ser o nosso curso. Então aqui eu vou falar para vocês o nosso andamento, como é que nós vamos organizar os nossos estudos, como é que vai ser o nosso curso, tá? O nosso curso, regra geral, ele vai se dar com um estudo da matéria focado da prova, com literalidade, alguma doutrina em jurisprudência, e depois nós vamos resolver questões, tá? Tudo aqui no nosso curso, nos nossos vídeos, inclusive as questões aí eu vou explicar para vocês aí como é que nós vamos resolver isso em aula. Acho muito importante a gente resolver a questão para vocês verem que o estudo de vocês está focado na prova, tá? Então o nosso curso vai ser sempre assim, matéria e resolução de questão. Entretanto, nesse primeiro vídeo aqui de meia hora, nossos vídeos vão ser regra geral de meia hora, eu vou contar um pouquinho para vocês aí da minha história de vida, só nesse primeiro. Se tu já foi meu aluno, cara, se tu já teve aula comigo de direito constitucional, direito tributário, e eu já contei a historinha da minha vida para vocês aí, cara, pode pular, vai à luta, vai direto lá na matéria, dá um forward no vídeo e chega lá direitinho, onde a gente começa a falar efetivamente sobre a matéria da prova. Mas se tu não foi meu aluno, cara, resguarda aí, guarda 20 minutinhos para tu ouvir aí a história da minha vida, de como eu cheguei. Eu sou auditor fiscal da Receita do Estado, vou falar isso para vocês daqui a pouco, e eu fiquei muito tempo estudando, eu fui muito tempo concurseiro, foi um tempo muito ruim e muito bom na minha vida, foi um tempo que me moldou. Essa minha história, eu já escrevi, eu tenho um livro aí sobre a história da minha vida, publicado pela Saraiva, então é muito importante vocês ouvirem um pouquinho aí da minha história, de como eu cheguei onde eu estou hoje. Eu estou aqui hoje gravando esse curso aí para vocês, numa estrutura muito legal em HD aí, essa era uma coisa que eu imaginava muito aí quando eu estava estudando, tá? Então eu acho muito importante a gente guardar uns minutinhos para ouvir a história da minha vida. Depois a gente vai estudar, a gente tem mais de 60 horas aí para focar na legislação de tributos estaduais. Vamos ouvir 20 minutinhos aqui numa parte motivacional. Eu sei que isso vai ser muito importante para vocês continuarem. Como é que eu cheguei lá? Antes disso eu tenho que fazer um alerta, né, gente? Porque nós temos lá na Receita Estadual um código de conduta que diz que sempre que o auditor fiscal ele vai ministrar um curso ou uma palestra, ele tem que registrar que as opiniões que ele vai expressar nesse curso e nessa palestra são opiniões dele, não como auditor fiscal. Na realidade, quem está falando aqui para vocês é o Diego, professor. Não é o Diego, servidor público, auditor fiscal da Receita do Estado. Está lá o nosso artigo 26 do nosso Código de Conduta. Então tem que deixar isso bem claro, tá? A opinião que eu vou expressar aqui é a minha opinião pessoal, a minha opinião como professor. Eu vou trazer temas que são discutidos, inclusive são discutidos na jurisprudência ainda. Então isso não é uma posição oficial lá da Receita em que pede de ser auditor. Nesse momento eu não estou efetivamente em exercício, eu não estou gravando esse curso para vocês no meu momento de férias, tá? Então, efetivamente a minha opinião aqui não expressa a opinião da Receita do Estado. Beleza? Então vamos continuar aí. Vou falar para vocês quem que sou eu. Tá lá na telinha lá o velho aí, ó, bonitão, com um pouco mais de cabelo. Nesse momento aí, cara, eu tava auditor. Auditor, sempre estive auditor. Eu estava no Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita aqui do Estado do Rio Grande do Sul como diretor administrativo. Nesse momento, eu era diretor administrativo do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então eu sou jornalista, eu estou me graduando em Direito faz uns 10 anos. Acho que agora em 2016 eu vou conseguir terminar a minha faculdade, mas eu sou graduado em jornalismo, então vocês vejam aí como foi complicado para mim adquirir todos os conhecimentos necessários para ser aprovado no cargo. Né? Eu atualmente estou exercendo as minhas atribuições lá na Cefaz, na Subsecretaria do Tesouro do Estado, na assessoria do gabinete, mas o mais importante que eu quero falar para vocês, vai prestar atenção, vai lá na telinha, olha, o mais importante que eu quero falar para vocês, que na realidade, cara, eu, Diego, esse cara aqui que está falando para vocês, eu sou você amanhã. Você que está aí atrás da telinha aí, de madrugada,
ou bem de manhã cedo, estudando e vendo esse vídeo, se dedicando para um concurso público, você vai estar aqui depois. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu estava aí atrás da câmera. Estava aí atrás da câmera pouco tempo atrás, relativamente, estudando e vendo aulas de mestres do ICMS também, nos meus horários de almoço. Estava vendo isso antes do mundo inteiro acordar às 5 horas da manhã, estava eu lá me dedicando, e é isso que eu quero trazer para vocês. Se tu te dedicar, tu vai estar aqui. Eu não gosto da aula, professor, mas eu quero ser servidor público, tu vai estar aqui. Beleza? Isso aqui é o mais importante. Eu sou você amanhã. É só tu seguir aí 3 coisinhas, 3 ideias, 3 princípios que eu quero trazer para ti. E esses princípios eu vou mostrar para vocês como eu aprendi esses princípios, contando a história aí da minha aprovação. E essa história começa lá num domingo do longínquo ano de 2006. Já faz 10 anos que eu comecei a estudar para concurso. Vocês podem olhar ali o cara ali há 15 quilos atrás, com um monte mais de cabelo. Nessa época eu tinha um restaurante lá no Bonfim. Eu e meu pai, a gente trabalhava 7 dias por semana, 2 turnos por dia. E era uma batalha muito complicada. E nesse domingo aí, eu me lembro, como se fosse hoje, eu fiz vários almoços. Eu cheguei, acho que eu fazia quase 400 almoços nesse dia aí. Foi um dia muito complicado, foi uma correria muito grande. E eu me estressei realmente nesse dia. E quando a gente acabava, fechava o restaurante, eu e meu pai, a gente tomava um café, conversava sobre o dia ali. E nesse dia eu passei para ele aí todas as minhas angústias, todos os meus anseios, e ele falou assim para mim: pô, cara, tu tá estressado, vai jantar aí, vai jantar fora hoje. Era domingo é o dia que a gente não trabalhava à noite. Vai jantar fora, vai dar uma espairecida. E eu fui jantar fora. Eu tinha uma namoradinha na época, uma menina muito inteligente, e eu convidei ela para jantar. Fui lá, levei ela num lugar assim legal que tem aqui em Porto Alegre, na Sala da Fama, e nós fomos comer um filé. Ela gostava de filé com molho de nata. E eu passei o jantar inteiro falando para ela dessas minhas angústias, de como eu não conseguia ver o crescimento mais do restaurante, a nossa capacidade instalada estava no limite, eu via o estresse crescendo cada vez mais. E ela olhou para mim assim, sem tirar o olho da comida, assim: pô, tu é um cara que gosta de ler, tu é um cara inteligente, por que é que tu não vai fazer um concurso público? Quando ela falou isso pra mim, eu falei assim, eu parei de comer e falei assim: pô, mas é óbvio, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou fazer um concurso público, vou ser servidor público, eu vou ter uma estabilidade, eu vou ter um dinheiro certo no final do mês, eu vou poder tirar férias, é isso que eu vou fazer. Eu lembro até hoje, cara, tinha um neon do restaurante da frente que deu uma mexida, e eu falei assim: pô, como se a Matrix tivesse se reprogramado na minha frente. Eu falei: cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou estudar para um concurso público, eu vou ser servidor público, a minha vida vai ser muito mais tranquila, muito mais calma. E isso vai ser uma coisa que eu vou me planejar para fazer. Rapidamente eu vou estar lá no cargo que eu almejo, né? Isso foi uma doce ilusão daquele domingo de 2006. A minha vida pré-concurseira começou lá em maio de 2006. Então, na segunda-feira eu voltei para o restaurante e fui atrás dos jornais para ver quais concursos que estavam abertos. E eu deparei lá com um concurso para o agente fiscal do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, aqui, que tinha um salário considerável na época, em torno de R$5.200. Eu falei: pô, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu quero ser. Eu vou para o outro lado, não vou mais me preocupar em pagar e sim em cobrar os tributos. E eu olhei e falei: pô, olha só, esse concurso ele vai ser realizado em agosto de 2006 e nós estávamos em maio. Aí eu pensei comigo: maio, pô, tem junho, julho e agosto, eu tenho 3 meses para estudar para esse concurso. E eu pensei assim: olha, é tranquilo, eu tenho muito tempo, eu tenho 3 meses para me dedicar para esse concurso, então eu vou focar nisso aqui. Eu fui lá, me matriculei no cursinho e efetivamente comecei a estudar. No outro dia eu conversei com meu pai, falei: pai, vou precisar que tu me dê uma força durante a noite, eu vou ficar aqui até umas 6h30 e depois eu vou para aula à noite.
e aí tu toca aqui o restaurante de noite, eu te ajudo ao meio-dia, mas à noite eu vou estudar, vou fazer um cursinho para fazer esse concurso aí de auditor, de agente fiscal do auditor. Ele falou, não, beleza, tranquilo, vai. E aí eu fui no primeiro dia, os caras me deram uma Constituição, e eu falei, putz, tem que ler isso aqui? Tem que ler tudo. No segundo dia me deram um código tributário, no terceiro dia me apresentaram a ideia de contabilidade, no quarto dia de finanças públicas, no quinto dia de matemática financeira, depois teve contabilidade de custos, naquela época havia o estudo da economia, das finanças públicas, e quando veio a legislação tributária eu tomei consciência que efetivamente ia ser impossível vencer 10% do conteúdo em 3 meses, mas de qualquer forma eu fui fazer a prova com a cara e a coragem que eu tinha, com a fé que era, a minha fé sempre foi uma fé bem forte, eu sempre tive uma fé inabalável nas coisas, na dedicação, me dediquei naqueles 3 meses, o tempo que eu pude, e fui fazer a prova, e o que aconteceu foi que a casa caiu lá. Eu fui fazer a prova e fui reprovado em quase todas as disciplinas, fui muito mal nessa primeira prova. Mas uma coisa eu entendi lá, nesses 3 meses que eu comecei a tentar me tornar um concurseiro. Eu entendi o primeiro fundamento aí para a gente se aprovar. O primeiro fundamento para a gente ser aprovado em concurso é que a gente tem que se dedicar. Do jeito que eu estava fazendo um cursinho de noite lá, meu pai me ajudando nos intervalos, ia ser muito complicado. E eu resolvi, principalmente para passar num concurso que era muito concorrido e muito complicado, muito cheio de disciplinas, um concurso de nível top. Né? Então eu entendi que para eu passar para eu ser auditor fiscal, eu teria que me dedicar efetivamente. E aí, depois que eu fiz o concurso, que eu vi como eu tinha ido nas disciplinas, o que eu tinha conseguido fazer, o que eu não tinha conseguido fazer, eu decidi me tornar um concurseiro. Conversei com meu pai, ele tinha outra atividade também, e nós resolvemos vender o restaurante. E nós vendemos o restaurante e eu decidi me tornar concurseiro em tempo integral. Me matriculei num curso extensivo aqui de Porto Alegre e me tornei um concurseiro integral lá em 2007. Comecei a estudar efetivamente só para concurso, focado lá na prova do auditor fiscal da Receita Federal, porque o concurso aqui do estado tinha passado e não existia previsão de quando viria o próximo, mas o concurso da Receita Federal tinha realizações periódicas e todo mundo que estudava para a área fiscal estudava para o concurso da Receita Federal. Eu resolvi me dedicar e focar lá no concurso da Receita Federal. A previsão era para o final de 2007, eu teria um ano praticamente para me dedicar, e um ano eu entendi, olha, em um ano eu vou, se eu organizar os meus estudos para começar às 7 horas da manhã, parar ao meio-dia, voltar às 2 da tarde, parar às 7 da noite, eu teria um ano de estudo, um ano eu conseguiria vencer efetivamente o edital da Receita Federal. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a estudar com a ideia de horas líquidas, pelo menos 6 a 7 horas por dia, fazendo um cursinho extensivo pela manhã e estudando o resto do dia. Eu vendi o restaurante, me programei para passar um ano efetivamente estudando. Aquela gatinha muito inteligente que tinha me dado a dica, já nesse momento já era minha namorada, nós decidimos naquele momento irmos morar no apartamento dela. Eu tinha um apartamento que ficou alugado e eu fui morar com ela lá, e nós fomos nos dedicar ao projeto Diego Auditor Fiscal da Receita Federal, e foi muito bom, muito legal no começo, enquanto a gente sabia que o concurso ia acontecer em 2007. Nós tínhamos um ano de planejamento, estávamos muito tranquilos, beleza, daqui a um ano vai ser auditor fiscal, beleza. E isso foi indo até o meados de 2007, quando começaram a surgir os boatos que o concurso não ia se realizar naquele ano. Eu tinha tudo planejado em termos financeiros até o final de 2007, e foi passando o tempo, e 2007 aconteceu mais ou menos o que está acontecendo atualmente. O governo cancelou todos os concursos e o concurso da Receita Federal de 2007 não saiu. Eu já tinha, naquela época, mais de 30 anos, e o meu dinheiro que eu tinha guardado até aquele momento da vida tinha acabado por causa desse ano de estudos aí. Eu entrei em 2008 sem nenhum real no bolso.
com mais de 30 anos, pouco mais de 30 anos, sendo sustentado pela minha namorada e sem nenhuma perspectiva do que ia acontecer, porque aí já não tinha mais boato de que o concurso ia se realizar em 2008. A ideia era que o concurso ia se realizar só em 2009, então eu cheguei numa bifurcação de estradas, assim, falei, olha, ou eu continuo estudando para concurso, ou eu largo tudo e vou fazer alguma coisa da minha vida, porque eu já não tinha mais condição financeira de continuar estudando. Nesse momento, essa minha namorada, que já morava comigo, ela me incentivou muito. Ela disse, não, olha, eu vou segurar a bronca, tu vai continuar estudando, nós já estamos um ano aí nesse projeto, eu quero que tu seja servidor público. Ela, minha mãe também me ajudou, e disse, não, vai fundo, que esse é o teu norte, tu sabe o que tu está fazendo, tu está te dedicando com toda a tua possibilidade, todo o teu tempo é focado nisso, e a gente tem certeza, a gente acredita em ti, tu vai passar. O que aconteceu em 2008? Eu comecei a olhar para o lado, né? Eu falei, olha, não vai sair concurso da Receita Federal, então eu preciso fazer um outro concurso, um concurso provisório, ou seja, eu preciso passar em um cargo público, garantir um determinado nível de renda e continuar lá com o meu foco, o que é que eu quero ser, que é auditor fiscal. E nesse ínterim aí saiu o concurso do Ministério Público da União. E esse concurso não era feito pela ESAF, mas a vaga que existia aqui para o Rio Grande do Sul, o cargo que tinha aberto aqui para o Rio Grande do Sul, era um cargo que tinha algumas disciplinas similares, que era um analista de orçamento, e o mais importante é que ele exigia apenas a graduação em nível superior, não tinha uma graduação específica, e aí eu estava adequado ao caso. Eu, em que pese fosse outra banca, eu falei, não, eu vou focar. Era a Fundação Carlos Chagas, era um pouco mais fácil, na época ela era bem mais fácil que a ESAF, e eu foquei todos os meus esforços nessa outra banca, porque eu estava focado na ESAF. Então eu baixei todas as provas, fui lá no PCI Concursos, na época era o site que nos dava as provas já realizadas da banca, eu baixei todas as provas da FCC de nível de analista e fiz todas as provas, foquei todo o meu estudo no histórico da banca, porque isso é muito importante para a gente estudar para concurso. A gente tem que saber a banca que a gente vai enfrentar, como é que ela pensa. Então eu baixei a FCC, fiz todas as provas, todas as questões, eu sabia tudo, e eu tinha, para mim, esse tempo que tinha aí para a prova do MPU era muito fácil, porque eu estava acostumado com o estudo de ESAF. Então, quando eu fui fazer a prova do Ministério Público da União, eu sabia tudo da FCC. O edital era muito menor, eu tinha passado o edital umas 4 vezes. Eu estava fazendo resumos do edital que duravam em torno de uma semana. Então, nesse caso do Ministério Público da União, quando eu fui fazer a prova, eu sabia exatamente quais seriam os assuntos cobrados pela banca. Eu fui fazer essa prova, fiz a prova, saí da prova assim, dizendo assim, eu fui muito bem nessa prova. Eu fiz a prova e eu sabia a resposta de praticamente todas as questões. Eu saí tranquilo de que eu tinha sido pelo menos aprovado nesse concurso. Quando saiu o resultado do concurso do Ministério Público da União, eu efetivamente fiquei muito feliz com a minha metodologia, porque eu vi que ela tinha dado certo. Eu foquei na banca e estudei literalmente pelo edital e fui muito bem no concurso público do Ministério Público da União para analistas de orçamento aqui do estado do Rio Grande do Sul. Olha lá a minha cara na telinha ali de o que aconteceu comigo nesse dia que saiu o resultado do Ministério Público da União. Eu estava muito tempo me dedicando, né, gente? E quando tu consegue a tua aprovação em concurso público, é como se tu tivesse a tua justificativa. Olha, efetivamente as coisas que eu estou fazendo estão dando certo. Eu fui aprovado para analista de orçamento do Ministério Público da União. Nessa época lá, eu estava já trabalhando como estagiário no Tribunal de Justiça. Eu já tinha mais de 30 anos e resolvi fazer faculdade de Direito lá naquela época ainda. E consegui uma bolsa, óbvio, fiz um vestibular, tirei primeiro lugar e consegui uma bolsa para fazer a faculdade. E fui contratado para trabalhar no gabinete de um desembargador, ganhava uma bolsa auxílio estagiário. E eu me lembro que a remuneração do cargo era mais de 20 vezes o valor da bolsa. E a nossa vida ia mudar completamente. E por que eu estava tão feliz assim? Porque, na realidade,
Nesse concurso público do Ministério Público da União, se tu olhar na telinha ali, eu fui o primeiro colocado. Eu fui o cara que tirou o primeiro lugar nesse concurso. Então, eu estava muito feliz, porque não tinha chance de eu não ser nomeado. Lá no Fórum Concurseiros, todo mundo falava que existiam assim 2 ou 3 vagas aí para esse cargo no estado do Rio Grande do Sul. E que a nomeação ia ser muito rápida. Então eu estava muito tranquilo, que parece que estava sem dinheiro naquela época, eu estava muito feliz. Eu peguei o dinheiro emprestado, chamei a minha namoradinha, a Deise, que já estava morando comigo, e nós resolvemos ir a Buenos Aires para comemorar. Fomos a Buenos Aires, comemos Las Lilas, entrecô e tudo mais, porque na realidade eu sabia que eu ia ser nomeado, porque eu estava classificado em primeiro lugar, ia ganhar mais de 20 vezes o que eu ganhava lá. Como estagiário, a nossa vida estava praticamente resolvida, porque esse cara de analista do Ministério Público da União até hoje é um cara muito interessante. Então estava com a vida resolvida, fui sem estresse, peguei todo o material que eu tinha guardado nesses já quase 2 anos de estudo e joguei fora. Corre que vocês, se vocês se lembrarem lá que em 2007, 2008 aconteceu houve uma mudança jurisprudencial relativa a concursos muito importante. Em 2007, 2008, o STJ passou a entender como direito subjetivo do candidato aprovado no número de vagas a ser nomeado. Antes disso, o candidato ele estava à mercê da administração. Ele podia passar um concurso público dentro do número de vagas, mas a nomeação era ato discricionário da administração. O tempo foi passando e as pessoas do judiciário foram entendendo o grau de dedicação necessário para o indivíduo passar num concurso público, e aí ele contar com a discricionariedade da administração em um edital que já prevê um número de vagas era algo que era irrazoável, e por isso os tribunais passaram a dizer assim: olha, a administração disse que existia um número certo de vagas, o cara que passou naquele número certo de vagas tem que ser nomeado, tem direito subjetivo a ser nomeado. E essa alteração se deu lá antes da prova de analista de orçamento, e por isso todos os editais que saíram lá em 2008, a grande maioria deles, saiu como cadastro reserva. Mas, a gente falando nos fóruns, a gente sabia que existiam vagas e que iam ser nomeadas as pessoas que estavam dentro daquele número de vagas. E eu sabia que para analista de orçamento existiam 3 vagas, né? Ocorre que fizeram ali antes da gente, logo depois que a gente voltou de Buenos Aires, o pessoal fez um concurso de remoção interno e vieram servidores do Mato Grosso e supriram essas vagas que existiam aqui para Porto Alegre e não me nomearam para esse concurso. Então lá em 2008 eu tinha sido aprovado num concurso muito bom. No dia que eu recebi essa minha aprovação, eu lembro que eu estava dentro de casa, a gente morava num lugar, uns apartamentos, num condomínio que tinha várias cadeirinhas na rua, que eram cadeirinhas comuns. Era um dia legal, assim, bonito. Eu me lembro que eu saí de casa com aquele papel, com a minha aprovação, sentei num banquinho daquele lá e chorei durante 10 minutos sem parar. Saiu um peso de cima dos meus ombros enorme naquele momento, assim, eu chorava. Uma vizinha passou, perguntou até se eu estava bem, e eu estava chorando de felicidade, tudo misturado. E quando eu voltei, me disseram que eu não ia ser nomeado, que eu não ia efetivamente assumir o cargo público, não ia mudar a minha vida. Eu já tinha jogado todos os meus materiais fora lá em 2008, e nesse momento da minha vida lá, eu entendi o segundo fundamento que a gente tem que ter para passar: a gente tem que ter fé. Posso te dizer que é a fé em Deus, a fé católica, tu tem que ter fé, não adianta, tu tem que acreditar que tu vai conseguir a tua nomeação com todas as forças do teu ser. Estou falando de Maomé, de Deus, de Buda, de Cromo, de nada. Estou falando assim, olha, é a tua fé interna. Tu tem que ter fé que se tu continuar, tu vai conseguir efetivamente o teu cargo público. Porque olha o que aconteceu comigo, era para eu largar tudo. Era para eu ir embora, ter que vender carro, não tem saída, larguei. Mas a minha fé e as pessoas que estavam ao meu redor não me deixaram parar. E me disseram o seguinte: olha só, velho, tu tirou o primeiro lugar, tu vai continuar porque tu vai chegar lá no teu cargo público. Velho, 2009 eu tava ninja. Eu sabia tudo. Eu sabia tudo que ia acontecer em todas as provas. Eu estava bem em ESAF, em CESP, em FCC.
tudo eu sabia. E aí abriu a ideia dos concursos da Receita Federal de novo. Quando quando voltaram as notícias do concurso da Receita Federal, eu já estava preparado em todas as disciplinas, eu sabia tudo porque eu continuei estudando. Saiu primeiramente o concurso do ATA, do Ministério da Fazenda, que é o cargo lá de nível médio, eu resolvi fazer só para ver como é que eu estava, porque eu precisava efetivamente fazer esse curso, esse concurso, para testar os meus conhecimentos. Se eu fosse aprovado e nomeado em Porto Alegre, eu ia com certeza assumir o cargo. Só que eram 500 mil inscritos, né? Eram 500 mil inscritos e as vagas eram para todo o estado do Rio Grande do Sul e a chance era pequena, em pese eu tivesse bem preparado aí. Quando tu tem uma base muito grande, aí os desvios podem acontecer, né? Então, nesse caso, eu fui fazer para ver como é que eu estava, fui fazer o concurso de ATA no Ministério da Fazenda e fui aprovado em 12º lugar. Fui, se eu não me engano, quando a prova de ESAF veio, eu sabia a ordem das questões, eu sabia as alternativas, eu olhava o comando da questão e já sabia o que era para marcar. Eu tirei 12º lugar, fui o segundo, se eu não me engano, a escolher Porto Alegre, fui nomeado. Nesse concurso eu fui nomeado, fui ter exercício primeiro no edifício Cristaleira, depois fui lá trabalhar no Chocolatão e assumi o meu cargo público. Comecei a receber uma remuneração que não era uma remuneração excelente, mas era uma remuneração que já garantia uma certa dignidade para quem não tinha nada. Eu ganhava começamos a ganhar, se não me engano, em torno de R$ 2.500, R$ 2.700 naquela época, já era um valor razoável. Já consegui dividir as contas aí com a minha companheira na época, então isso já começou a trabalhar a minha dignidade. Eu comecei a ter uma ideia de dignidade melhor assim para mim naquele momento, né? Porque eu já tinha mais de 35 anos naquela época, né? Então isso foi muito bom, eu assumi o cargo, mas isso também me fez entender o terceiro fundamento, é o último aí da nossa história que eu quero contar para vocês. Vocês têm que ter dedicação, vocês têm que ter fé e vocês têm que perseverar no que vocês querem. Porque quando eu assumi lá como ATA, efetivamente as coisas meio que se organizaram na minha vida. Eu passei a ter uma vida plausível. A carreira me dava possibilidades futuras, eu ia crescer na carreira e tudo mais, mas não era isso que eu queria. Eu queria ser auditor fiscal da Receita Federal ou auditor fiscal. E nesse caso, eu tive que perseverar muito mais, porque eu estava já trabalhando. Então, lá, quando eu assumi a Receita Federal e tinha o concurso da Receita em vista do auditor fiscal, eu comecei a me acordar às 5 horas da manhã para estudar. Eu abri mão de todos os meus almoços para estudar. Eu chegava em casa do trabalho, estudava até às 10 horas e eu fiz um ritmo insano de estudos por mais ou menos 6, 7 meses até a prova que aconteceu depois, né, de eu ter assumido o cargo de ATA. Porque a gente entende que as coisas meio que começam, quando a gente está bem preparado, as oportunidades acabam surgindo. No meio do caminho, entre o concurso do auditor fiscal e a minha nomeação lá, eu fui nomeado e com foco no concurso do auditor fiscal, abriu o concurso do agente fiscal do Tesouro do Estado, aquele primeiro concurso lá que eu tinha feito em 2006. E quando abriu esse concurso eu falei, nossa, eu estou preparado, eu tenho condição de ir para esse concurso, eu vou fazer o concurso do agente fiscal, porque eu vou ficar direto em Porto Alegre, é aqui que eu quero. E aí eu foquei no concurso do agente fiscal aqui do Tesouro do Estado, da auditoria aqui do Estado do Rio Grande do Sul, e fui aprovado nesse concurso lá. Fui aprovado, que é o cargo que eu titulo até hoje, com dedicação, fé e perseverança, eu consegui atingir aquele meu objetivo lá de 2006, 4 anos depois, galera. Fiquei 4 anos estudando, passei por tudo que eu podia passar na vida. A vida me trouxe diversos obstáculos e todos eles eu enfrentei com dedicação, fé, perseverança e com a ajuda das pessoas que me amavam. E lá em 2009, no final de 2009, eu fui aprovado no concurso de auditor fiscal do Tesouro do Estado, o cargo que eu titulo hoje, que antes era o agente fiscal, hoje o auditor fiscal. E tomei posse e fiquei lotado aqui em Porto Alegre e encerrei a minha trajetória de estudos para concurso, mas continuei sendo um concurseiro, porque professor é concurseiro. Continuo estudando, continuo fazendo questão para fazer cursos legais para vocês. Tranquilo? O que eu quero, gente? Eu quero que essa história
dê efetivamente aí uma certa motivação para vocês. Eu quero que vocês, quando vocês se depararem com aquela sensação de que vou parar, não está dando certo, não é isso que eu quero que vocês se lembrem daquele professor lá que ficou 4 anos estudando para concurso, que hoje está super bem colocado na Receita Estadual, adora o que faz, tem uma remuneração digna e consegue ainda realizar o sonho dele de dar aulas. Como é que eu cheguei aqui? Com dedicação, com fé e com perseverança. A fila anda, a hora de vocês vai chegar. Tranquilo, gente? Daqui a pouco a gente volta aí no próximo bloco para começar caindo dentro da matéria. Vamos que vamos! Tá bom, pessoal? Então voltamos, eu fui ali embaixo, peguei um cafezinho e agora nós vamos cair dentro da matéria especificamente aí. Antes disso, queria deixar para vocês, se tudo der certo, aqui no nosso computador, na nossa tela, o meu e-mail aí, eu estou disponível para vocês. Podem mandar e-mail, tá na tela aí, diegodegrazia7@gmail.com, que eu respondo todo mundo, não tem problema, esse é meu compromisso com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos cair dentro então da matéria, vamos começar a trabalhar o que é que eu vou trazer para vocês aí de matéria para esse nosso certame. Algumas coisas, há uma certa noção de direito tributário que nós temos que pressupor, mas há outras coisas que eu gostaria de trazer para vocês que são matérias que são cobradas tanto em legislação de tributo estadual quanto na disciplina de direito tributário. Então nós vamos falar um pouquinho aí, um pouco, não muito, nesse bloco da base conceitual aí para a gente entender a ideia de legislação tributária estadual. E para falar sobre legislação tributária estadual, sobre a ideia de tributo, nós temos que falar alguma coisa de doutrina, jurisprudência e de exemplos de questões de parte da disciplina de direito tributário. Então, para isso, nós temos que ter uma certa noção de Estado moderno e da tributação. Nós vamos sair dessa ideia geral de direito tributário, de base para se instituir a tributação, para chegar lá na competência tributária específica da legislação estadual, que é aplicada aos estados e ao Distrito Federal. Tá? Então nós precisamos saber isso. Para saber isso, nós temos que saber o que é a ideia, qual a ideia de Estado que nós temos. A ideia de Estado moderno, na forma como a gente entende ela atualmente, a primeira vez que ela apareceu na doutrina foi lá com Maquiavel no Príncipe. Os Estados modernos começaram a se formar lá pelo ano de 1300, com Portugal. Antes a gente não existia essa ideia de Estado moderno. E com a ideia de Estado moderno surgiram outros conceitos que vão dar base à ideia de poder de tributar, que é o que nós vamos estudar aqui, a competência tributária. Beleza? Então, a partir dessa ideia de Estado moderno, a gente tem que entender que o Estado atualmente possui alguns elementos constitutivos. Esses elementos constitutivos, nós temos que saber, são soberania, povo, território e finalidade, a mais importante para nós, a ideia de soberania e de finalidade do Estado. Porque quando a gente forma o Estado, nós indivíduos, nós abrimos mão de parcela da nossa liberdade em prol de um ente superior que vai garantir, regra geral, a nossa paz, a nossa liberdade. Então a ideia é que nós indivíduos nos reunimos em sociedade, abrimos mão de parcela da nossa liberdade para constituirmos um ente superior. E esse ente superior é quem detém a soberania, o exercício legítimo da violência num âmbito territorial específico sobre determinados indivíduos, com, claro, uma finalidade. E aí, por isso, nós precisamos saber dessas definições aí dos elementos constitutivos do Estado, para a gente entender lá como é que nasce a ideia de tributação, como é que nasce a ideia de competência tributária. Está tudo no materialzinho para você, segue na lâmina lá, olha ali ó, a definição que eu trago para vocês. Território é o local sobre o qual será fixado o elemento humano e serve de limite para exercício do poder soberano daquele determinado Estado. Tranquilo? No material de apoio aí que eu disponibilizei para vocês, tem algumas definições a mais aí, mas são ideias mais relacionadas a direito tributário e direito constitucional, mas é preciso que a gente tenha esse fundamento para a gente entender com calma lá a questão da competência tributária dos Estados membros. Beleza? Povo, por sua vez, é elemento pessoal.
constitutivo do Estado. Todos aqueles que possuem um vínculo jurídico-político com aquele Estado, ou seja, que são nacionais. Esse é o povo, tá? O povo não se confunde com a ideia da população, mas isso também é direito constitucional. A soberania, por sua vez, nas palavras lá do Miguel Reale, é o poder de organizar-se juridicamente, de fazer valer dentro do seu território a universalidade de suas decisões nos limites dos fins éticos de convivência. Essa ideia de soberania, soberania é o poder que não é um poder ilimitado dentro daquele determinado território. Essa é a ideia de soberania. E o Estado tem, por fim, também tem necessário, essa é uma ideia mais um pouco menos comum na doutrina, mas não há como a gente dissociar a formação do Estado de uma finalidade. Né? O Estado é formado para ter uma finalidade, nem que seja para impedir que os indivíduos se matem, nem que seja para impedir que os indivíduos sejam o lobo do homem, nem que seja que para impedir a guerra de todos contra todos. O Estado tem uma finalidade, é por isso que ele se forma. E essa ideia da finalidade do Estado é muito importante. É muito importante. Eu trouxe uma definição lá do Cláudio de Ciclo e do Álvaro de Azevedo Gonzaga, que é um livro que tem de teoria do Estado e ciência política, que é muito importante. Eu gostaria de que essa definição aí vocês tivessem ela com muita tranquilidade. Olha ali, ó. O que consiste a finalidade? Conjunto das condições para que as pessoas individualmente ou associadas em grupo possam atingir seus objetivos livremente e sem prejuízo dos demais. Essa é uma baita ideia de finalidade do Estado que eu quero que ela fique na cabeça de vocês. Lembra, gente? O nosso estudo aqui é focado em concurso, mas a gente tem tempo. E aqui eu estou trazendo a base para vocês começarem a entender a questão da competência tributária. Beleza? Como nós temos um Estado que tem uma finalidade, para a gente chegar lá nessa finalidade, para o Estado poder fomentar e dar, entregar isso para o indivíduo, nós necessariamente precisamos de uma ideia de poder de tributar. E esse Estado que tem uma finalidade, foi criado para uma determinada finalidade, ele precisa de recurso para chegar lá nessa finalidade. E essa ideia do recurso é o poder de tributar. A ideia da instituição de tributo, do poder de tributar, é uma ideia fática, factual, é um poder de fato, é um poder de tributar. No Estado democrático de direito, essa ideia de poder fático, ele é limitado pelo direito. O direito jurisdiciza o fato, tira a ideia do fato da vida e torna esse fato um fato jurídico. Então a ideia do poder de tributar, ela se transforma, ela é jurisdicizada por meio da Constituição. A Constituição jurisdiciza a ideia do poder fático. Estão entendendo isso? E transforma esse poder num instituto jurídico que nós conhecemos como competência tributária. A relação de poder, que é uma relação de fato, é transformada em relação jurídica pelo direito, em especial pela Constituição, e dá aso ao nascimento de uma coisa que nós conhecemos como competência tributária. Aí nasce a competência tributária. Não sou eu que estou dizendo isso, cara. Quem diz isso é o Hugo de Brito Machado, no seu curso de Direito Tributário. Olha só que legal, velho. Olha só que legal a definição do Hugo de Brito. Ao poder tributário juridicamente delimitado e, sendo o caso dividido, dá-se o nome de competência tributária. Hugo de Brito Machado, curso de Direito Tributário, um baita livro. É mais focado em doutrina? É.
Tu precisa saber alguns conceitos do Hugo de Brito. Precisa, muito importante. Exaf adora o Hugo de Brito Machado em direito tributário e em legislação, por exemplo. Então, se a nossa prova for foco no Exaf, tu tem que saber o Hugo de Brito. A Fundação Warcraft pode usar definições do Hugo de Brito? Pode! Todas as bancas podem usar? Podem. Por quê? Porque é um doutrinador consagrado no âmbito do direito tributário. E ele, o Hugo de Brito, diz, olha, aquele poder lá de fato, quando ele se torna, ele ingressa no mundo do direito, ele é jurisdicizado, ele toma um nome de competência tributária. E eu fiz um desenhozinho para vocês ali, ó. Desenhozinho para vocês. Olha o desenhozinho na tela, vai na tela lá. Vai na tela lá. Olha só que legal. Soberania. Soberania. E muito importante, não só soberania aqui, tá? Aqui também nós temos que ter a ideia da finalidade do Estado. Ah, mas que letra feia, Diego, que tu tem? Tenho, velho. Tenho porque eu escrevia com a direita, com a esquerda, nasci canhoto, jogo futebol com a esquerda. E minha mãe achava bonitinho escrever com a direita e ela me forçou a escrever com a direita, achava bonitinho na época, eu não sabia que isso podia dar problemas sérios mentais e hoje eu não consigo escrever nem com a direita nem com a esquerda. Mas esse recurso que nós temos aqui da canetinha é muito legal, eu vou usar alguns desenhozinhos e vocês vão ter que entender os meus garranchos. Então aqui a ideia de soberania do Estado, a formação do Estado, a ideia da soberania, agregada à ideia da finalidade, dá asa ao nascimento de um poder fático, poder tributário. E esse poder tributário constitucionalizado, jurisdicizado, ingressado no âmbito do direito, se dá o nome de competência tributária. É isso que tu tem que saber. Beleza? A Constituição defere aos entes políticos a competência para instituir tributos de forma específica, dizendo quais possibilidades a gente pode e limitando o exercício da competência tributária por meio das limitações constitucionais ao poder tributário. Então nós temos lá o poder tributário, ele é jurisdicizado, se transforma em competência tributária e essa competência tributária também é limitada pelo direito e daí decorre a ideia de limitação constitucional ao poder tributário que todos os entes precisam observar. E aí vem o nosso desenhozinho final aí que eu trouxe para vocês, tentando diagramar essas ideias na cabeça de vocês, porque são conceitos abstratos. Então, quando a gente faz um desenhozinho, a gente consegue gravar a ideia, o conceito abstrato fica mais claro na nossa cabeça. Isso é outra técnica aí que vocês têm que começar a desenvolver. Então, a soberania, junto com a finalidade, decorre o poder tributário do Estado. Esse poder tributário do Estado, ele é jurisdicizado por meio da Constituição e se transforma em competência tributária. Essa competência tributária ela é limitada pela própria Constituição nas limitações constitucionais. Perfeito? E aí o Estado vai poder exercer a sua competência tributária, vai poder instituir os seus tributos da sua competência tributária, mas vai ter que respeitar a ideia das limitações ao poder tributário. E tudo isso, todos esses nuances, em especial no âmbito de uma espécie tributária denominada imposto, e um imposto específico determinado ICMS, é o que nós vamos ver com mais tranquilidade aqui nesse nosso curso. Tranquilo, gente? A competência tributária, vamos falar rapidamente, aí ela possui algumas características. Vai para a telinha ali, nós temos que saber essas características. Temos sim. A competência tributária ali é a primeira que eu quero que você saiba. A competência tributária, vou até marcar aqui com o meu canetinho, ó, ela é indelegável. A competência tributária ela é indelegável. Apenas o ente que possui a competência tributária para instituir o tributo pode instituir o tributo. Só aquele ente que possui a competência delimitada na Constituição é que pode instituir o tributo. Isso está muito bem, está muito expresso claramente lá no artigo 7º do CTN. Olha na tela lá. O começo, a primeira parte do artigo 7º do CTN diz o seguinte, ó, a competência tributária é indelegável. Indelegável, ela não pode ser delegada. Beleza? Então, se eu tenho a competência tributária expressa na Constituição, só eu, ente, é que posso instituir aquele determinado tributo. Olha o exemplo, a Constituição defere aos Estados e ao Distrito Federal a competência para a instituição do IPVA.
Então só o Estado e o Distrito Federal, regra geral, poderão instituir o IPVA. Está onde isso, Diego? Artigo 155 compete ao Estado e ao Distrito Federal instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores. Nós vamos ver com muita calma essa ideia aí da propriedade de veículos automotores, mas eu quero que vocês vão se familiarizando aí com o artigo 155 da Constituição, que traz lá os impostos de competência dos Estados e do Distrito Federal. Então, só o Estado e o Distrito Federal pode instituir o IPVA, porque só eles têm esta competência. Uma outra característica muito importante da competência tributária é que ela é imprescritível, ela não acaba nunca, mesmo que o ente não exerça a competência tributária. Olha o maior exemplo, o imposto sobre grandes fortunas lá, que está a competência da União, a União tem a competência deferida constitucionalmente para instituir esse imposto e não instituiu. Isso quer dizer que se a União não instituir, o Estado vai poder instituir esse imposto? Ou o município vai poder instituir esse imposto? Já foi questão. Não. Se não exercer a competência tributária, não defere a outra pessoa jurídica de direito público a possibilidade de exercer, porque a competência é indelegável. A competência tributária é indelegável. E mais, a União não vai perder o direito de exercer essa competência em algum momento que achar por bem que tenha que exercer esse direito. E outra característica importante, e essa é a mais controversa de todas, e aqui nós vamos ter que falar um pouquinho sobre isso, a competência tributária, ela é facultativa. A doutrina tributária, no âmbito do direito, olha ali, olha só o que eu marquei para vocês. A doutrina tributária, no âmbito do direito tributário, entende que o exercício da competência é uma faculdade do ente. O ente pode ou não exercer a competência tributária e por isso ela é facultativa. Mas nós temos uma legislação, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe a necessidade dos entes instituírem todos os seus impostos. Olha ali, e tributos, mais que impostos, tributos, olha ali. Artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte: constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da federação. Então aqui nós temos que estar muito ligado, assim, se o examinador der o foco de direito financeiro e mencionar a Lei de Responsabilidade Fiscal e mencionar a responsabilidade da gestão fiscal, nesse caso é necessário que se instituam todos os tributos de competência constitucional do ente da federação. Agora, quando a gente fala de competência tributária, nesse caso a doutrina inteira do direito tributário, a tributarista entende que é um exercício facultativo do ente. Até porque a gente tem que pensar que se por exemplo, a instituição de um imposto não for economicamente viável, não tem por que o ente instituir esse tributo. Por exemplo, um município que não tem prestação de serviço lá no seu local, ele só recebe repartição constitucional de competência aí, de tributos e de impostos de outros entes da federação, um município pequeno que não tem empresas que prestem serviço no seu território, esse município vai ter que instituir um ISSQN, mesmo que isso gere custo para a administração pública, não faz sentido, né? Então, a regra geral é que existe essa facultatividade, mas em face desse expresso dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, se o examinador focar nessa norma específica, aí vocês têm que entender que a instituição é obrigatória. Se não se instituir, a efetiva responsabilidade do gestor. O foco dessa legislação é mais voltado a concursos de tribunais de conta, tá? Não concursos efetivos aí de Receita e de Fazenda. Tá? Mas eu tenho que deixar isso claro para vocês que isso pode aparecer em algum momento e quando a gente for ver exercícios eu vou trazer um que outro exemplo para vocês aí, onde a gente vai se deparar com isso e a forma como as bancas cobram esse ponto de vocês. Tranquilo, gente? Beleza? Então vamos seguir, vamos falar um pouquinho mais sobre competência tributária, até a gente poder entrar com calma e tranquilidade lá nos tributos de competência do ente estadual. Não vai demorar muito,
próximo bloco provavelmente a gente já começa a entrar. Mas essa parte é muito importante porque vocês tendo essa noção, vocês conseguem entender e enxergar de forma muito mais clara o sistema tributário estadual. Eu sei porque foi assim que eu comecei a ver as coisas com calma e tranquilidade e não me apavorar com questões que excepcionalmente eu não teria estudado, porque tu tem o fundamento, tu tem a base e aí tu consegue responder as questões. E como nós temos, o nosso curso é um curso completaço, é para tu sair daqui sabendo tudo, nós vamos falar sobre tudo que é importante, tá bom? Competência tributária não se confunde, velho, com capacidade tributária ativa. São duas coisas distintas, olha lá, ó. Uma é competência tributária e a outra é a capacidade tributária ativa. Competência tributária, a regra por uma parcela da doutrina entende que a competência tributária engloba a capacidade tributária ativa. Para questões de concurso, a gente tem que delimitar e distinguir a ideia de competência tributária de capacidade tributária ativa. A capacidade tributária ativa é a possibilidade que uma pessoa jurídica de direito público tem de figurar no polo ativo de uma relação jurídica tributária. A gente sabe que a relação jurídico-tributária ela se compõe de dois polos. Um polo ativo, onde está o sujeito ativo da obrigação tributária, que pode exigir a obrigação tributária, e um polo passivo, onde se encontra o sujeito passivo dessa obrigação jurídico-tributária. A capacidade tributária ativa é a capacidade de figurar lá no polo ativo da obrigação, da relação jurídica tributária. E essa ideia ela só pode ser deferida a pessoas jurídicas de direito público. Olha lá o exemplo que eu trouxe para vocês. Novamente o IPVA. Com base no disposto no artigo 155.3 da Constituição Federal, o Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Lei 8.115, instituiu o IPVA. Nesse caso, o Estado do Rio Grande do Sul é o sujeito ativo da relação jurídico-tributária. Olha o desenho que legal que eu fiz para vocês. Polo ativo, sujeito ativo da relação. Quem é? O Estado do Rio Grande do Sul. Deixa eu botar uma outra caneta aqui mais legal. Beleza? Quem é aqui, ó? Polo ativo, sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo? O Estado. Nós temos uma relação jurídica tributária e no polo passivo nós temos aqui o sujeito passivo, que pode ser o contribuinte ou o responsável. Nesse caso eu disse assim, o contribuinte. E nós temos uma relação entre essas pessoas. Quem está lá no polo ativo aqui é o sujeito ativo, e nesse caso é o Estado. Mas poderia outra pessoa figurar no polo ativo de uma relação jurídico-tributária? Sim. O Código Tributário Nacional diz que é possível se delegar para uma outra... Na realidade a gente vai falar em outorga, vai ser por meio de lei, regra geral. Nós podemos outorgar para outra pessoa jurídica de direito público a capacidade tributária ativa. Como que é que isso está expresso lá no CTN? Olha lá com calma no CTN. Olha só como o CTN diz. Olha como o CTN diz. A competência tributária é indelegável, nós já estudamos isso. Salvo, olha ali, salvo. Atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, como conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. Então, para figurar lá no polo ativo da relação jurídica tributária, só sendo uma pessoa jurídica de direito público. Essa é a regra geral do CTN. Quando isso acontece, quando uma pessoa jurídica de direito público manda para outra pessoa jurídica de direito público outorga a capacidade tributária ativa, não defere ao ente delegado a possibilidade da instituição do tributo. Não. O ente que recebe a capacidade tributária ativa ele vai figurar no polo ativo lá. Mas quem institui o tributo é o ente que é o detentor da competência tributária. Porque a competência tributária é o quê? Indelegável. Ela é indelegável. Beleza? Então, nesse caso, o ente que vai figurar lá no polo ativo, ele vai fiscalizar, vai cobrar e tudo mais, mas ele não vai poder instituir
o tributo, porque ele não detém competência para isso. Ele é apenas uma pessoa jurídica de direito público que figura lá no polo ativo da relação jurídica tributária. Olha ali, ó, trouxe um exemplinho para vocês bem legal. Polo ativo, sujeito ativo, quem vai figurar ali é uma autarquia. A autarquia pode? Pode. Por quê? Porque é uma pessoa jurídica de direito público. Então, no polo passivo, nós vamos continuar com o mesmo contribuinte. A relação jurídica tributária vai se dar entre a autarquia e o contribuinte. Mas esta autarquia aqui, nunca vai poder efetivamente instituir. Esta autarquia aqui, ó, essa aqui, queridinha, não pode instituir tributo. Não vai poder instituir o tributo, porque ela não detém a competência para tanto. Beleza? Diferente de tudo isso, nós temos que ter bem claro aí na nossa cabeça. Competência tributária é indelegável, capacidade, ela é a ideia, a competência definida pela Constituição para instituir determinado tributo. Essa competência tributária, ela é um poder amplo, e com isso o ente que detém esse poder pode outorgar a outra pessoa de direito público a capacidade de figurar no polo ativo da relação jurídica tributária. A pessoa jurídica de direito privado não pode figurar no polo ativo da relação jurídica tributária, mas ela pode ser autorizada, por exemplo, a recolher os tributos, como, por exemplo, você tem lá uma guia de ICMS que você vai no banco e paga. O banco é uma entidade de direito privado. Ela pode recolher, ela pode arrecadar o tributo lá e repassar para o ente competente. Isso pode fazer? Pode. Não há participação naquela relação jurídica tributária. O ente de direito privado está lá fora. A relação jurídica privada já se deu, já chegou, o indivíduo já vai pagar, ele está lá com a autuação fiscal, vai pagar. Ele vai pagar simplesmente no agente arrecadador lá no banco. O banco está fora da relação jurídica tributária. E onde é que está a base disso? Está lá no artigo 7º, parágrafo 3º do CTN, que diz o seguinte, que nós temos que ter muito claro na nossa cabeça, no nosso entendimento. É muito cobrado, ele é muito cobrado, esse parágrafo 3º do artigo 7º do CTN, que diz o seguinte, ó: não constitui delegação de competência o cometimento à pessoa de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos. Então eu tenho alguns momentos em que eu tenho que entender lá a ideia da capacidade de instituir o tributo, a possibilidade de outorgar a outra pessoa jurídica de direito público, a possibilidade de figurar no polo ativo da relação jurídica tributária, e o momento da arrecadação, o recolhimento lá, em que nesse caso aí pode participar efetivamente a pessoa jurídica de direito privado. Tá aí o desenho que eu fiz aí, que esse base aí num livro muito legal, e tenho aqui para vocês, quero mostrar, vale muito a pena ter de direito tributário. E pro meu amigo Jorge Firmino, olha, está fazendo uma propaganda do Firmino. Esse livro do Firmino aqui, vocês podem ver, eu tenho todos os livros aqui, eu vou mexer nos livros, não tem saída. Vai chegar um momento em que eu vou pegar um livro, vou mostrar para vocês, tranquilo? Beleza? Então esse esquema aqui é feito com base lá no livro do Firmino. O Firmino é muito bom para fazer esses esqueminhas aí, ele faz vários esqueminhas, é muito legal, meu parceirão, né? Então nesse caso o esquema do Firmino é perfeito, ó. Um momento: outorga constitucional a instituição do tributo, competência tributária é a pessoa jurídica de direito público. Segundo momento: fiscalização, cobrança, administração do tributo. Nesse caso nós temos a relação jurídica tributária, tem um sujeito ativo. Depois nós vamos falar sobre isso, mas 90% sujeito ativo aqui, 99%. A pessoa jurídica é de direito público, e para prova de concurso tu tem que ter isso na tua cabeça. Quem pode figurar no polo ativo lá, o sujeito ativo da relação jurídica tributária, é a pessoa jurídica de direito público. E o terceiro momento lá, que é o momento do recolhimento do tributo, o pagamento. E aí nesse caso específico aqui, nós podemos ter uma pessoa jurídica de direito privado lá, exercendo a função de simplesmente recolher o valor do tributo e já passar para quem? De direito. Beleza, galera? Tranquilaço? Daqui a pouco a gente volta aí para falar das coisas que são um pouquinho mais complexas aí de uma súmula do STJ, que
é bem complicada nesse tema que a gente está falando agora. Tranquilo? Daqui a pouco a gente volta aí. Então tá, pessoal, estamos voltando aí. Vai ali na telinha, foi naquele esqueminha aí de diferenciação entre competência tributária e capacidade tributária ativa que nós paramos no bloco anterior. Eu só quero trazer para vocês uma peculiaridade que tem dessa parte da matéria, que apesar não seja muito específica de legislação tributária estadual, ela vem sendo cobrada aí em direito tributário. Eu quero deixar claro para vocês isso, para vocês não caírem nessa pegadinha. A gente, como eu expliquei para vocês, a gente entendeu a diferença de competência tributária e capacidade tributária ativa, e eu disse que capacidade tributária ativa é uma qualidade intrínseca das pessoas de figurarem no polo ativo, das pessoas jurídicas de direito público. Em que pese isso, vamos lá, vamos ver se passa aqui. Em que pese isso, o STJ editou uma súmula 396, que diz que a Confederação Nacional de Agricultura tem legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical rural. A Confederação Nacional de Agricultura é uma pessoa jurídica de direito privado. E aí isso tem diversas peculiaridades que levaram à edição dessa súmula, mas o que a gente tem que saber para concurso? Para concurso nós temos que nos ater à distinção entre competência tributária e capacidade tributária ativa. Nós temos que saber que a regra geral, e se não for mencionado nada sobre súmula de STJ, é que essa capacidade tributária ativa só pode ser deferida à pessoa jurídica de direito público, mas se mencionar expressamente a súmula 396 do STJ, aí vocês têm que saber a literalidade, tem que marcar a literalidade, beleza? Por isso que eu trouxe para vocês, só para não deixar passar em branco, é um tema que vem sendo cobrado ocasionalmente, então vocês têm que saber, vocês têm que ter essa noção básica. Tranquilo? Então vamos entrar na delimitação expressa lá do artigo 145, quero que vocês marquem aí, ó, vai para a tela. O artigo 145 diz o seguinte: ele dá a ideia base da competência tributária e dá aso, consolida aí uma teoria que já está ultrapassada no âmbito do direito tributário sobre as espécies tributárias. O artigo 145 diz o seguinte: que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir 3 espécies de tributos: os impostos, as taxas e contribuição de melhoria. Beleza? Esse artigo 145, como eu disse para vocês, ele deu base para o nascimento de uma teoria dentro do direito tributário que dizia que os tributos são de 3 espécies: impostos, taxas e contribuições de melhoria. A teoria tripartida, ou tripartícipe, a teoria tripartida do direito tributário tem base no artigo 145 da Constituição e no artigo 5º do CTN, que diz que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Eu diria, olha, são só 3 espécies, não existem mais espécies tributárias. Em que pese isso, a Constituição Federal de 1988 trouxe 2 outras espécies tributárias que já foram delimitadas pelo STF. Essas 2 outras espécies tributárias estão previstas lá, estão previstas na própria Constituição, e por isso o STF, dentro do ponto do sistema constitucional tributário, por isso o STF diz que essas exações possuem sim natureza tributária. Quais são elas? Eu trouxe para vocês ali, ó, a teoria aceita hoje das 5 espécies tributárias, ou teoria pentapartida, que agrega aos impostos, taxas e contribuições de melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Mas com que base eles fazem isso? Com que base o STF faz isso, professor? Faz com base na própria Constituição. No artigo 148 e no artigo 149 da Constituição, que estão dentro lá do título da Constituição, que fala do sistema constitucional tributário, traz essas 2 espécies. Aí houve muita discussão na doutrina sobre se elas eram ou não espécies tributárias. O STF entendeu que estão adequadas ao artigo 3º lá, que são sim tributos, e por isso estão limitadas aí por todas as normas que impõem a conduta a ser seguida quando a gente fala sobre tributos.
Então são 5 espécies tributárias que nós temos que ter em mente hoje: imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Então atualmente vige aí por delimitação do STF a teoria pentapartida, que pese exista muita discussão aí sobre isso. O que a gente tem que saber para concurso é que hoje são 5 espécies tributárias, beleza? Outra coisa que a gente tem que saber sobre competência é a classificação que a doutrina traz para a classificação que a doutrina dá para essa ideia de competência. A doutrina classifica a competência tributária de diversas formas, e nós precisamos saber isso porque nós vamos precisar de alguns conceitos relacionados à competência privativa e competência extraordinária e cumulativa para entender a ideia da legislação tributária estadual, beleza? Então tem algumas classificações aí que eu trouxe para vocês, que são as que a gente precisa saber. 5 em especial. Nós vamos dar uma olhada em todas elas com calma, mais especificamente na competência privativa, tá? Então a competência privativa nós vamos ver depois, mas nós vamos dar uma olhada em todas as outras aí para vocês terem uma noção. Quando a gente começar a falar sobre a competência para instituir imposto, o que um ente não pode se imiscuir aí na competência privativa de outro ente, numa exceção à competência privativa da União, por exemplo, que é a competência dos Estados, vocês têm que ter esses conceitos bem claros. Então nós temos a primeira aí, que é a competência comum, que nós vamos dar uma olhada, que está lá expressa no artigo 145, 2 e 3 da Constituição, olha ali, ó, artigo 145, 2 e 3 da Constituição, que traz a ideia da competência comum, que é a competência que todos os entes possuem, né? Todos os entes possuem para instituir taxas e para instituir contribuições de melhoria. Então aqui nós temos a ideia das taxas e das contribuições de melhoria, beleza? 2 espécies de tributo. Lembram que nós vimos lá que na teoria pentapartida nós temos 5 espécies e 2 delas são as taxas e as contribuições de melhoria. Essa ideia é considerada pela doutrina como uma competência comum. Por que competência comum, Diego? Porque todo mundo pode instituir taxa e todo mundo pode instituir contribuição de melhoria. O Estado institui taxa, sim, e geralmente nos concursos de legislação tributária estadual a lei das taxas é cobrada e a gente tem que saber a lei das taxas, beleza? Então nós temos que saber que o Estado possui, sim, competência para instituir taxa e competência para instituir contribuição de melhoria. Tranquilo? Como eu falei para vocês, aí a competência privativa nós vamos olhar depois com mais calma e vamos olhar com foco aí na competência estadual, beleza? Então voltamos, vamos dar uma olhada agora em competência residual, que está expressa lá no artigo 1541 da Constituição. Muito importante. A competência residual, gente, olha ali, ó, ela tem que se dar mediante lei complementar, ou seja, a Constituição traz na competência privativa lá todos os impostos que cada um dos entes pode instituir. Ela diz que a União pode instituir, por exemplo, o IPI, que a União pode instituir o imposto de renda, que o Estado pode instituir o ITCD, que o município pode instituir o ISSQN, o IPTU. Ela traz essas contribuições que são privativas de cada ente constitucional para instituir determinados impostos. Em que pese isso, a Constituição 1541 diz que a União pode instituir outros impostos. Por isso que a doutrina classifica essa competência como sendo uma competência residual. É o que sobra aí, a União pode instituir. Como ela pode fazer isso? Ela pode fazer isso mediante lei complementar. Então, olha só, tem que ser lei complementar. Esses impostos que a União novos impostos que a União vai instituir, eles têm algumas características que têm que ser seguidas. A primeira, eles precisam ser não cumulativos. A gente vai estudar muito a ideia da não cumulatividade em FAQ do ICMS. E a outra, olha ali, ó, eles não podem ter fato gerador e base de cálculo de outros dos impostos que já estão discriminados aqui na Constituição. Então, para a União instituir novos impostos, ela, primeiro, tem que fazer isso por meio de lei complementar. Segundo, eles têm que ser não cumulativos. Terceiro, não pode ter fato gerador dos que já estão expressos na Constituição.
nem base de cálculo daqueles que já estão discriminados na Constituição. Fazendo isso, a União poderá instituir outros impostos. Beleza? E por isso que o nome disso é competência residual. Depois da competência residual, nós temos a competência extraordinária, que também está lá no artigo 154, é muito cobrado isso. Nós temos que saber a competência extraordinária, porque nesse caso aqui pode repercutir na esfera lá dos estados. Por quê? A competência extraordinária ela trata de momentos extraordinários, como por exemplo, uma guerra externa. Vamos supor que a Argentina resolve invadir o Brasil. Nesse caso, a União vai poder instituir, inclusive, nós vamos ver com mais calma isso depois, um ICMS da União. Porque olha lá o que diz o inciso 2 do artigo 154, marca lá com a tua canetinha, ó. Na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir o que? Impostos extraordinários. E esses impostos devem estar necessariamente na competência da União? Não, olha ali, ó, compreendidos ou não na sua competência tributária. Então a União pode, lá por meio de lei, no caso de guerra externa, instituir um ICMS União. Nós vamos ver isso com mais calma depois. Essa é a denominada competência extraordinária. E por fim, nós temos a ideia lá da competência cumulativa do artigo 147, que diz que compete à União em território federal os impostos estaduais, ou seja, se existisse um território atualmente na nossa federação, coisa que não acontece, mas nada impede que sejam criados novos territórios, a União teria competência para instituir um ICMS dentro de um território. Teria? Sim. Beleza, gente? A regra geral, a competência acumulativa, a gente fala de Distrito Federal, tá? Que o Distrito Federal é um ente sui generis aí da nossa federação, e ele tem competência para instituir tanto imposto estadual quanto imposto municipal. O concurso para ser fase do Distrito Federal é bem complicado, nós já fizemos um curso lá, porque tu tem que saber a legislação de dois entes federativos, é bem complicado o concurso da Cefaz do Distrito Federal, tá bom? Então nós temos todas essas classificações relativas à competência que nós precisamos saber, em especial aí para entender a ideia da competência privativa dos estados para instituir impostos. Então, só os estados vão poder instituir os impostos que estão delimitados na sua competência privativa, em especial aquela que está delimitada no artigo 155 da Constituição, que tu tem que começar a saber de cor e salteado, porque o artigo 155, com seus 3 incisos, traz a competência do Estado para instituir os impostos que são objeto de estudo aqui do nosso curso. Então, o primeiro deles, do inciso 1, é o ITCD, o Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação de quaisquer bens ou direitos. O segundo e mais importante, responsável por 80% da arrecadação dos estados, é o ICMS, o Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior, e o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tu tem que saber todos eles de cor e salteado. Tem, professor? Tem. Ah, mas os caras podem me cobrar em prova quais são os impostos de competência do Estado? Podem, nós vamos ver. Depois nós vamos fazer umas questõezinhas e vocês vão ver que isso pode sim vir a ser cobrado tanto em direito tributário quanto em legislação tributária. Ah, pode cobrar em legislação? Pode sim. Então vocês têm que saber isso bem tranquilamente, tá bom? Então aí, tudo isso que a gente falou pode te levar a pensar que nós temos lá 3 tributos de competência do Estado. Impostos de competência privativa, taxa e contribuição de melhoria de competência comum. Isso? Perfeito? Olha, cara, não é só isso. Nós temos o artigo 149 lá da Constituição, que traz uma exceção à competência privativa da União para instituir contribuições especiais. Quem institui as contribuições especiais, regra geral, perdão, é a União. Mas o parágrafo primeiro, vai lá na tua Constituiçãozinha, o importante é tu ter uma... Opa, errei. Tu vai lá no parágrafo 1º do artigo 149 da Constituição e marca lá esse parágrafo 1º, cara. Marca esse parágrafo 1º, porque olha só o que diz o parágrafo 1º do artigo 149. Os estados, o Distrito Federal
e os municípios instituirão o que, cara? Olha só, uma contribuição. É contribuição, é espécie tributária, é uma espécie tributária cobrada de seus servidores para o quê? Para o custeio em benefício destes, os próprios servidores, do regime previdenciário. Então, os estados podem instituir uma contribuição cobrada dos seus servidores. Podem. Nós pagamos lá a contribuição para o nosso regime previdenciário. Então, essa é uma exceção à competência privativa da União que está no âmbito da competência dos estados. A gente está estudando legislação de tributos estaduais pela ideia da teoria pentapartida. As contribuições são espécies tributárias e mais são da competência dos estados para instituir. Por isso que nós precisamos saber a teoria pentapartida, por isso que nós precisamos saber as classificações de competência para entender que os estados, em que pese o mais comum seja tratar os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria como no âmbito da competência estadual, nós temos também a contribuição para o custeio do regime previdenciário dos servidores públicos, que está lá no 149, parágrafo 1º, nós temos que saber a competência do Estado e do Distrito Federal para instituir. Beleza, gente? Tranquilo? Tá tudo nas lâminas para vocês e eu fiz agora um resuminho. Tem uma exceção aí que a gente tem que entender, porque isso geralmente é feito pelos estados e o STF já disse que não possui natureza tributária. Vou explicar rapidamente para vocês. Com base no artigo acima especificado para vocês, no 149, parágrafo 1º, os estados passaram a instituir contribuições que retiravam, a exação que retirava do patrimônio do servidor, também percentuais destinados a custeio de planos de saúde. Então existia lá uma alíquota delimitada para o custeio do regime de previdência e outra delimitada para o custeio de planos de saúde que o Estado oferecia para os servidores. O STF já disse que essa instituição não possui natureza tributária e por isso não é cogente, o servidor não precisa aderir a esse plano. Então, os estados, aproveitando aquela competência para instituir a contribuição disposta no artigo 149, parágrafo 1º, instituíam uma contribuição para o regime de previdência e colocavam um aumento, um percentual mais de alíquota para um regime de saúde, por exemplo. Essa instituição, o STF diz que não possui caráter tributário, só em face do regime de previdência e por isso o servidor não precisa ficar efetivamente ligado a esse plano de saúde, se não for a sua opção, a sua vontade. Isso aconteceu aqui também no estado do Rio Grande do Sul. Então hoje nós temos aí a contribuição para o IP Saúde, que não possui natureza tributária, ela vai da vontade do servidor de continuar ligado a esse plano do IP. Perfeito? Isso é importante, há decisões expressas aí dos tribunais superiores sobre isso. Esse adicional aí de contribuição não possui natureza tributária, não possui viés tributário. A contribuição só pode se dar em face de regime de previdência, nunca para saúde ou seguridade social. Seguridade social é competência da União. Perfeito? Beleza? Então aí nós temos então uma ideia que eu trago para vocês na lâmina, que é uma ideia importante. A ideia de competência privativa, o que no fundo ela nos diz? Que, por exemplo, um município jamais poderá instituir o IPVA, que o município jamais poderá instituir, por exemplo, o ITCD. A União, regra geral, não poderá instituir o ICMS, não poderá instituir o IPVA, só naquelas competências específicas e extraordinárias que eu trouxe para vocês. Beleza? Tranquilo? Vamos dar uma olhada no resumo aí para vocês que eu trouxe. São 3 pontos que eu quero deixar bem claro. A instituição de taxas, então, de taxas e de contribuição de melhoria é competência comum de todos os entes políticos. O Estado entra aqui? Entra. A instituição de impostos, por sua vez, é competência privativa de cada ente político e aí a Constituição vai delimitar cada imposto de cada ente político dos estados, regra geral, artigo 155, 123, ITCD, ICMS e IPVA. E
saindo um pouco disso, sendo uma exceção a essa ideia da competência privativa da União, nós temos a possibilidade do Estado instituir a contribuição para o custeio do regime previdenciário, e essa competência vai estar adstrita à ideia do regime previdenciário. Tranquilo, gente? Beleza? Eu acho que esse resumo aí está bem feitinho. Se vocês entenderam a ideia da teoria pentapartida, das 5 espécies tributárias e da classificação doutrinária para a competência tributária, vocês entendem lá que o Estado vai ter competência privativa, competência comum e uma exceção à competência privativa da União para instituir essa contribuição. Isso é importante para o nosso estudo, para o que vem depois. Antes de finalizar esse bloco com os exercícios que nós vamos corrigir, nós temos que trazer uma concepção aí que é muito importante também para a gente entender a ideia de competência tributária. A gente fala de competência tributária como uma aptidão que a Constituição dá aos entes políticos para instituírem tributos. Beleza? Isso quer dizer que a Constituição institui ela própria os tributos? Isso é muito cobrado e a resposta aqui é não. A Constituição não institui tributos. O que ela faz, ela dá autorização aos entes políticos por meio de lei de cada um desses entes para a instituição de tributos. Então, fica claro na cabeça de vocês que a Constituição não institui qualquer tributo, ela simplesmente outorga a competência para os entes, por meio de lei, instituírem tributos. Beleza? Então agora nós temos lá 8 questões para a gente resolver, relativas a esse tópico que eu trouxe para vocês, que eu quero que vocês façam o seguinte. Agora, tu tem um arquivo em Word com essas questões numeradas de 1 a 8, tu vai baixar esse arquivo aí, vai dar um pause no vídeo, vai marcar 10 minutos e vai resolver essas questões de 1 a 8. Depois que tu resolver, tu dá um play lá no teu vídeo, volta pra cá que nós vamos corrigir essas questões. Tranquilo, gente? Então tá? Vai lá que eu tô aqui te esperando, tá bom? E já voltei. Eu continuo aqui, né? Tu deu pause, deu play, eu tô aqui. Nós vamos corrigir essas questões aí pra vocês, pra gente também não perder tempo de vídeo, não ficar parado 10 minutos, a gente vai ganhando 10 minutos aí. Tranquilo? Então vai ser sempre assim a nossa sistemática, tá? Quando aparecer a lâmina das questões aí, ou aparecer uma questão, dá um pause no vídeo, tenta resolver antes de vir a correção. Tá? Quando eu for fazer assim especificamente para tempo, eu quero que tu dê o pause ali com calma e marque o tempo, como eu falei para ti anteriormente. É interessante marcar o tempo para a gente tem que saber mais ou menos como é que está a nossa velocidade, porque o tempo é muito importante para o concurso. Vamos lá na questão 1, questão da VUNESP. Regra geral é uma questão mais tranquila, mas esse cargo aí de serviço de notas e registro é bem complicado. Olha o que ele diz. Consoante a Constituição Federal, entre os impostos cuja competência tributária dos Estados-membros estão... ele está me perguntando o artigo 155 da Constituição? Está se perguntando o artigo 155 da Constituição. Olha ali. Imposto sobre transmissão, causa morte e doação de quaisquer bens ou direitos. Beleza. Está na competência. Está na competência do Estado. Vamos marcar direitinho aqui, rapidinho para vocês. Opa. Beleza. Então, esse aqui, ok. Impostos extraordinários. Opa, isso aqui não está na competência do Estado, né? Isso aqui está na competência da União. Então a A está errada. A A já era. Alternativa B. Imposto sobre transmissão, causa morte e doação de quaisquer bens ou direitos. Opa, isso aqui está na Constituição, está na competência do Estado. Imposto de renda estadual. Opa, já não tem imposto de renda estadual. Existia um adicional que os Estados podiam instituir, mas já foi alterado pela Constituição. Beleza? E imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte e de comunicação. E, regra geral, o ICMS também está. Mas essa alternativa B não está correta, está errada. Só um pouquinho que eu apertei o botãozinho errado. Alternativa C. Imposto sobre transmissão, causa morte e doação de quaisquer bens ou direitos. Essa está certa. Essa aqui está na competência dos Estados, sim. Impostos extraordinários. Opa, imposto extraordinário não está, não.
Então está errado a alternativa C. E a alternativa D só pode ser essa, só sobrou a D, né? Imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, está na competência dos Estados. Imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte e de comunicação, perfeito, em que o país não esteja integralmente a relação constitucional. E o imposto sobre transmissão causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos. Não está muito, está expresso ali o nome do ICMS, não, mas era só o que sobrava para nós. E quando tu vai fazer questão de concurso, tu tem que entender que se ele pede para te marcar correta e todas as outras estão erradas, tu vai marcar essa que está relativamente correta. Tranquilo? Vamos fazer a questão 2. Questão 2 diz o seguinte, da Fundep. A competência tributária é o poder conferido a determinado ente político por lei complementar específica para aumentar tributos. Opa, completamente errado, né? Falso. Competência tributária é a outorga constitucional para poder instituir tributo aos entes políticos. Um ente federado pode delegar por lei a sua competência tributária a outro ente federado. A competência tributária, gente, lembram que a gente falou? É indelegável, não pode delegar competência tributária. Então também está falsa a alternativa B. C. A competência tributária é indelegável, perfeito, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. Opa, perfeito. Como é que eu faço essa questão? Eu boto uma bolinha aqui nessa que eu acho que está correta e vou ler a de baixo. O não exercício da competência tributária por um ente defere competência à pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a ela tem atribuído. Lembra que a gente falou sobre grandes fortunas? Não exercício da competência não defere a outro ente a competência para instituir o tributo. Então, a alternativa D, velho, também é falsa. Aqui não sobra. A alternativa C, que é efetivamente o gabarito. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos encerrar esse bloco aqui. O pessoal está me avisando que o tempo está acabando. Vamos encerrar esse bloco e aí nós voltamos lá no outro bloco com a correção das outras questões. Valeu? Daqui a pouco a gente volta aí. Um abraço.